noite, brava gente brasileira! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma quarta-feira de live nesse canal. Muito boa noite, vamos chegando. Deixa eu colocar aqui para vocês o tema dessa live, que hoje a gente vai falar sobre... Peraí. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Me deem um minuto, que a tia aqui tá ficando... Eu tô ficando mais velha, gente. Aí começa a sentir já que a gente tá tendo dificuldade com algumas modernidades. Mas o áudio tá bom, gente? Me fala se vocês estão conseguindo me ouvir, se eu não tô mais com problemas de áudio. Deixa eu melhorar aqui a luz, porque eu tô achando que hoje tô com a cara muito amassada. Mas quarta-feira e estamos a todo vapor por aí. Mas muito obrigada por confirmarem que a live tá tudo certo. Me digam de onde vocês estão falando, de onde vocês estão me ouvindo. Estamos aí caminhando para o final desse ano e tem muito conteúdo bom aqui no canal, lá no YouTube também. Eu tenho um compromisso com vocês de toda quarta-feira estar aqui fazendo essas lives, porque existem temas que é mais fácil a gente conversar assim, né? Praticamente cara a cara. Mas lá no YouTube e no Instagram eu tenho conteúdos também sobre inventário, processo de inventário, também sobre o planejamento da sua herança ainda em vida. Só que são públicos às vezes diferentes e às vezes a gente tem um linguajar um pouco diferente. Hoje, aqui. Lá no Instagram as dicas acabam sendo um pouco mais rápidas, né? Lá no YouTube eu consigo falar um pouco mais, então como as dicas aqui no Instagram um pouco mais rápido, a gente tem a live para ter essa troca, pra gente conversar um pouco mais. Então já vai entrando, me falem de onde vocês estão. As lives sempre ficam salvas, tanto aqui como lá no YouTube, então se eu às vezes sei que eu falo meio rápido, então assim, se vocês ficarem com dúvida, podem com calma, continua assistindo a live, se tiver dúvida pode mandar, mas saibam que também vai ficar gravado para que vocês não percam o raciocínio. Eu sei que às vezes o direito, os advogados não ajudam vocês, né? Falam muito juridiquês e por aí vai, mas a gente tenta aqui falar para um público leigo. Se você é advogado, está passando por esse perfil também e me ouve, compartilhe esse conteúdo para ajudar pessoas que estejam passando pela mesma situação. Mas a gente aqui tem um linguajar um pouco mais simples para alcançar as pessoas que realmente precisam entender. E a visão do meu canal é justamente passar essa informação de forma que todo brasileiro entenda um pouco mais, porque eu sei muito bem que o processo de inventário parece um tabu para muita gente. É aquele processo que o pessoal fala, tem que ser um advogado mutreteiro, né? Tem que ser uma pessoa esperta, você não pode deixar fazer isso, fazer aquilo. E aí muita gente fica, né, com aquele sentimento ruim com relação a esse processo. Não era para ser assim. Mas é um processo que ele é composto de uma parte que faz muito sentido, às vezes, ter esses conflitos, que é envolvendo família e bens. Então, os meus princípios não são esse de ficar fazendo a família brigar. A gente sabe que tem processos que são litigiosos, porque tem gente que apronta mesmo com a própria família. Porém, deixa eu silenciar esse notebook aqui, porque eu já tinha silenciado, o bichinho voltou a falar. Porém, não é esse o viés aqui pra gente. A gente tenta passar a informação de uma forma mais leve e de uma forma que você também não deixe ser feito de bobo. Sabendo como que funciona, você tem como colocar o dedo ali na ferida, né? E falar, não, comigo não vai ser assim. Comigo, vocês não vão fazer de bobo. Mas isso é necessário a gente ter o quê? A consciência. Ter aprender sobre os nossos direitos. Porque você só vai saber que você está sendo lesado se você sabe quais são os seus direitos. E eu tô aqui para ajudar vocês hoje com esse tema. Então, o tema da live é o filho que cuida dos pais. Será que ele recebe mais herança? Vamos adentrar nesse tema aqui, porque é um tema muito polêmico. Tem gente que tem até esse mito mesmo sobre esse tema. Acha que aquele filho que ficou com os pais já vai ficar ali na casa, ele já tem direito, será que é assim, será que não é? Então tem esse tema tem alguns desdobramentos. Vou tentar ser o mais sucinta
mas nada no direito que eu escolhi fazer é muito sucinto. Eu percebi agora que eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Josilene Rosa e eu sou advogada especialista em inventário e planejamento da herança em vida. E muito do que eu vou falar aqui com vocês hoje é exatamente entre esses dois tópicos, né? Porque o inventário é para quem já tem uma pessoa que faleceu. Então, de fato, você já tem uma herança ali para dividir. Precisa ser partilhada e depois que a pessoa falece, a única forma que a gente tem de transferir esses bens do nome de uma pessoa que faleceu para os seus herdeiros é justamente o processo de inventário. Dentro dele existem várias formas menos complicadas do inventário, que é aquele que você faz no cartório, que é aquele que você faz também mais simplificado junto ao juiz, que são formas simplificadas do inventário que andam mais rápido. Porém, quando a gente fala inventário, eu falo de tudo isso porque os documentos para todos esses procedimentos, esses caminhos que você pode escolher, são bem similares, tá? Todo o processo de inventário vai envolver uma documentação ampla. É muito papel, é muito documento, tem muita gente até, né, que fala que é complicado mexer com esses documentos porque lembra muito da pessoa, vai ter que mexer ali nos documentos e fica com aquele sentimento, né, que volta a doer, né? O luto é um processo muito difícil de se passar, ainda mais com tanta burocracia no nosso país, mas é necessário em todo processo de inventário alguma documentação e você vai ter que levantar isso pesquisando mesmo, mexendo nas coisas do falecido ali, para investigar, e muita coisa hoje a gente já tem os recursos da internet. Mas se a pessoa ainda não faleceu e você está pensando em deixar isso já engatilhado, né, de uma forma que quando a pessoa falecer já esteja tudo certinho, dividido entre os herdeiros, por aí vai, a gente tem que pensar nessas formas de planejamento da herança em vida, que é o que eu vou falar também aqui. Porque o tema de hoje vocês vão perceber que fala muito sobre planejamento. Mas a dúvida é, será que o filho que mora ali, que cuida dos pais, geralmente é um filho que abdica de muita coisa, né, gente? Ele deixa muitas vezes de sair, de ter uma vida, às vezes. Eu já ouvi no escritório relatos até de pessoas que, tipo assim, eu não casei, como eu não tive filho, acabou que eu cuidei dos meus pais até eles falecerem. A grande realidade do nosso país, gente, culturalmente, podemos dizer também, é que os filhos cuidam dos pais. Pelo menos assim, aqui na minha região, Minas Gerais, as pessoas ainda tinham, né, muitos filhos para que os filhos cuidassem. A gente sabe que hoje, com a modernidade, as coisas não estão assim. Para ser sincera, acho até uma pena, apesar de Papai do Céu não ter me mandado filhos ainda. O que acontece é que eu sou realmente a favor das pessoas terem filhos, constituírem família e assim ali se organizarem, porque uma família forte faz muita diferença para o nosso país. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente tem ali dentro da família cada pessoa com um papel, né? E a gente pode pensar assim, porque sempre tem às vezes aquele filho que tem mais jeito com o idoso, né? Que tem mais paciência, e aí aquele filho vai ali e passa a cuidar dos pais. Às vezes tem aquele filho que ele já não tem muito jeito ali, não tem muita paciência, mas ele tem condições financeiras, então ele fala o seguinte: não, eu vou ajudar a cuidar do papai e da mamãe, contrata quem precisa para te ajudar, né? Dá ali uma medicação. Às vezes a gente sabe que a realidade do nosso país é essa. O idoso, ele é muito largado, a verdade é essa, né? E aí até tem um pensamento, né? Não sei nem como falar isso, é um preconceito, né? De que tem muita gente que fala o seguinte: o idoso só é cuidado quando ele tem bens, no final, né? Porque fica todo mundo ali igual os abutres para dividir herança. Eu ouço muito isso no escritório, tá, gente? Eu ouço bastante isso no escritório. Acho um absurdo? Acho um absurdo. Tenho uma vozinha que eu amo, quero cuidar. Tenho mãe para cuidar também. Mas a realidade que a gente vê, às vezes, as pessoas ali tomando um rumo na família, né? Que às vezes cada um vai seguindo a sua vida e sobra para um dos irmãos. E aí vem aquela questão que começa aquela briga de quem vai cuidar, né? Fica empurrando às vezes até o idoso
um pro outro. Quem vai cuidar? Eu só vou cuidar porque aí, assim, às vezes os filhos querem ficar ali perto da mãe porque sabem que depois quem vai morar na casa, como é que vai ficar. E sim, as pessoas aproveitam desse momento. Existe essa situação. Mas isso tudo que eu estou falando até agora é do ponto de vista, gente, familiar. É do ponto de vista emotivo, que envolve ali a família, às vezes, com algum rancor, com algum sentimento, coisas passadas. Eu sei que eu sou advogada, mas assim, acontece. Mas o que eu quero falar hoje também com vocês é do ponto de vista do direito. Existe o mundo real, que é o que acontece, é isso. Às vezes os filhos cuidam dos pais até falecerem só para ficar com a herança, achando que vai ter um benefício, como é que vai ser aquilo, e fica ali já, como eu falei com vocês, como abutres praticamente esperando a pessoa idosa falecer. Mas, por outro lado, como advogado, estou aqui para falar com vocês o que o direito fala sobre isso. E o direito, já vou direto ao ponto, dispõe nada diferente disso não. Ele fala o seguinte: todos os filhos são iguais. E quando ele fala todos os filhos são iguais, é todos os filhos mesmo. Seja um filho fora do casamento. E aí a gente tem um lance se foi ou não reconhecido e tudo. Mas se foi reconhecido ou não, pode ainda ser, né? A gente tem uma ação que chama ação de reconhecimento pós-mortem. O nome é assim. Mas é reconhecer que alguém era seu pai ou sua mãe depois que essa pessoa já foi falecida. Eu tenho vídeo aqui no canal, acho que sobre isso já. Tem sim, tem vídeo sobre isso no canal. Mas, no fim das contas, a gente tem que entender o seguinte: a lei não dispõe diferença entre filhos. Se os filhos não tiverem registrados, tem como resolver, porque tem que entrar com essa ação, reconhecer a filiação, para depois você entrar na herança. Se os filhos não forem registrados, se os filhos forem registrados, tem o nome ali na certidão, sim, eles vão ter direito iguais os filhos que eram ali do casamento primeiro. Então, assim, filho por adoção, gente, também é filho igual. Adotou, tá com o nome na certidão, também vai ter o mesmo direito de herança. Então, o que o direito dispõe sobre essa situação? Que todos os filhos são iguais. Portanto, não há divisão diferenciada para um filho que cuidou dos pais até morrer. Essa é a regra jurídica, gente. Essa é o que a gente chama o texto da lei. Só que, como eu falei com vocês, o direito ele vai tentando se encaixar ali em um monte de situações que as pessoas vão tramando, né? Porque a vida, o inventário de uma pessoa é uma ação judicial muito interessante. Porque você pensa, eu como advogada, e assim, eu acho que eu sou nova, que eu tenho 37, mas eu acho que eu sou nova. Mas a ação de inventário é uma ação que você vê a vida inteira da pessoa. É extremamente interessante. Você vê as decisões que ela tomou de casamento, filhos, bens. Olha, trabalhou anos nisso. Não, meu pai foi um doido. Meu pai largou minha mãe. E aí vem tudo aquilo para quê? Para essa hora do inventário. Então, sim, eu falo até que os atendimentos de inventário eles são muito maiores que os atendimentos de uma ação de família normal. Por quê? Porque tem que se levantar toda a vida de uma pessoa. E tem histórias de vida muito interessantes, gente. Às vezes a gente fala, por quê? Eu comecei a falar que eu estou jovem depois que eu comecei a trabalhar com inventário. Porque você vê que as pessoas fazem muitas coisas durante a vida. Às vezes você acha o seguinte, que você vai trabalhar a vida inteira numa coisa e sua vida vira de cabeça para baixo, a pessoa muda até de país. Mas fora essas minhas observações pessoais, vou continuar falando aqui com vocês sobre o ponto de vista do direito. Então, o filho que mora com os pais, cuida dos pais até os pais falecerem, ele realmente vai ter uma abdicação de várias coisas, a gente entende isso, mas do ponto de vista do direito, ele não terá nenhum benefício a mais, tá? Então, eu não vou limitar essa live para falar somente com vocês a regra da lei. Eu sei que o que vocês esperam é justamente saber dos detalhes, porque tem sim algumas coisas que a pessoa que está viva pode fazer para beneficiar os filhos que estão ali do lado deles, que ajudam, que cuidam, que estão ali pegando firme. Se é ou não justo ou injusto, isso é de cada pessoa.
A gente tem que separar aqui uma coisa muito importante. A gente não tem herança de pessoa viva. Dentro do direito, vocês vão ouvir isso várias vezes eu falar. Não existe herança de uma pessoa que está viva. A pessoa que está viva, ela pode fazer o que ela quer com os bens dela. Então, sim, se seu pai quer viajar, passear, comprar carro, ele não está torrando a sua herança, porque ainda não existe herança. A herança vai existir a partir do momento que a gente tem o que a gente chama friamente de evento morte, tá? Enquanto não se tem uma certidão, você não tem uma herança. Seu pai tem direito a fazer o que ele quer ali com os bens dele. Existem algumas limitações e aí a gente vai conversar sobre isso, né? Eu quero falar hoje com vocês, então, sobre o que a lei diz, né? Eu já conversei com vocês bastante sobre isso, que realmente a lei não tem a diferença de filhos, mas existem estratégias para beneficiar caso você queira. Se você é um pai que está me ouvindo, uma mãe que está me ouvindo, a partir de agora eu vou falar algumas estratégias que podem ajudar você a resolver esse conflito que está aí na sua cabeça. Como que eu favoreço esse filho? Como é que eu ajudo um pouco mais ele? Isso, gente, eu dentro de escritório tenho ouvido várias questões, né? E é isso que eu te falo. Quando a gente é um pouco mais jovem, a gente tem aquela tendência de ser um senso justiceiro. Eu falo hoje isso. O senso justiceiro, ele diz o quê? Isso o meu pai não pode fazer, porque isso é herança de todo mundo, ele não pode fazer distinção. Mas estou falando da realidade prática do dia, gente. Não é só que existe um filho preferido, tá? Dentro do direito, vamos dizer, o buraco é mais embaixo. Sim, existem filhos que estão ali com você no dia a dia, existem filhos que te dão todo o respaldo, enquanto uns, pica a mula. Some no mundo, não quer saber do pai, não ajuda em nada, não faz nada, não quer saber. Mas na hora da herança aparece. E aí? O que é justo, o que é injusto? Não tem mais como a gente, como advogada aqui do outro lado, não dá pra você ficar fazendo esse tipo de avaliação. É a vida das pessoas. E elas vão tomando essas decisões. E depois, na hora do processo de inventário, a gente tem que resolver. De acordo com o que foi feito. Mas você não tem como controlar todas as escolhas de um adulto normal que tem um patrimônio, tá? Mas eu quero colocar aqui para vocês algumas estratégias sem nenhum tipo de julgamento. Se é justo, se é injusto, a gente vai tentar ver o que pode ser feito de acordo com os bens que você tem e com a situação que você tá, né? A gente sabe que as pessoas estão muito mais envelhecendo, né? A média, como eu falei de vocês, de pais, de filhos que cuidam dos pais, cada vez é mais baixo. Aqui em Minas, pelo menos, as casas eram assim, era uma casa. Aqui em Minas você vê muito isso, na minha cidade. Eu tô em Juiz de Fora, Minas Gerais, gente. Você vê uma casa e várias casinhas em volta, né? Então o pai pegou o lote, dividiu e deu ali para vários filhos. Então os filhos estão sempre perto. Mas hoje em dia a gente não pode mais ver essa realidade. A gente não vive mais essa realidade. Cada vez as pessoas estão tendo menos filho e cada vez os filhos estão indo mais longe. Ninguém mais está querendo construir ali em cima, do lado, perto, quer ir para outro bairro, quer ir às vezes até para outro país, né? É a globalização, é cultural, é o avanço da tecnologia, é tudo isso junto, tá? Mas vamos voltar aqui pro tema, porque senão vocês sabem que eu vou batendo papo aqui com vocês. Peraí, já falei um monte de coisa com vocês, até esqueci de passar aqui. Vamos lá, estratégias. Eu vou passar para vocês sobre 3 estratégias. Uma delas é um pouco maior, então pode ser que eu dê uma resumida aqui e a gente faz uma live só para conversar sobre ela, mas já vou adiantar. Testamento, doação, seguro de vida. Vou falar sobre essas 3 estratégias e como seria a forma de regularizar isso. A primeira que eu quero falar vai ser sobre a questão do seguro de vida. Peraí, que eu passei ele aqui para baixo. Por que eu quero falar sobre o seguro de vida? Porque é um direito que existe e muita gente não pensa às vezes nele como uma forma de planejamento sucessório. Mas é possível sim você fazer um seguro de vida no nome do filho ali que cuida de você. Como é que funciona o seguro de vida? Gente, o seguro de vida não entra no inventário. É um contrato que você faz, né, com a empresa. Vamos supor que você vai lá no banco, faz um seguro de vida favorecendo o Joãozinho.
Quando você falecer, o Joãozinho vai ser beneficiado. E só ele, porque você fez o seguro no nome dele. Então, esse valor não entra no inventário. É um contrato com um beneficiário certo. Então, ele não entra no inventário. O seguro de vida não faz parte da herança que a gente considera. Mas é uma forma, sim, de, por exemplo, você ali deixar para um dos seus filhos um benefício, né? Um plus, né? Digamos, uma parte de uma herança. Então, vai pagar ali o seguro enquanto você está vivo e depois que você falecer, o Joãozinho vai ter direito ao seguro porque você quis assim e quis beneficiar. Não entra no inventário, não adianta entrar com a ação. Eu já tive um cliente que veio falando comigo, mas meu pai deixou um seguro muito alto, ele pagava as cotas são altas, né? Que seguro, quanto maior o valor, quanto mais benefício, quanto mais coisas você coloca nele, mais caro fica, né? E aí ele queria desconstituir, entrar com a ação. Eu falei, não tem como. Se o contrato prevê que quem é o beneficiário é o seu irmão, quem é beneficiário é o seu irmão, tá? Não tem como. A gente tem muita jurisprudência e isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês que tá pacífico no Brasil inteiro. Porque muitas coisas, às vezes, vocês vão ver várias vezes eu falar assim, aqui em Minas Gerais. Porque a legislação de inventário, ela é muito particular, às vezes, de cada estado. Principalmente porque ela é relacionada ao valor de bens, tudo isso. Porém, para deixar bem claro aqui para vocês, esse é um assunto que é bastante pacífico em praticamente todo o Brasil. Gente, entra aí e já deixa o coraçãozinho, não esquece, tá? Me ajudem também, que eu estou aqui também trazendo esse conteúdo para vocês toda quarta-feira. É quase uma consultoria de graça, mas com temas, né? Aliás, se vocês quiserem deixar lá no Instagram uma mensagem para mim, deixando temas que vocês acham que é importante, vocês podem deixar. Estratégias, o que vocês tiverem de dúvida. Lá no YouTube eu sempre faço vídeo respondendo perguntas de vocês, então compensa muito deixar os comentários lá no YouTube também, que eu sempre respondo e faço vídeos para explicar um pouco melhor quando é um caso interessante, tá? A segunda forma que a gente pode dizer é a forma de testamento. Sim, testamento é possível fazer para essa situação também. O que a gente tem que cuidar na hora do testamento? Sobre o que vai entrar naquele testamento. A regra do direito, aqui no Brasil, fora do Brasil não é assim. Você tem que deixar uma parte dos seus bens reservada para os seus herdeiros necessários. Quem são esses herdeiros necessários, doutora? Sua esposa, né, ou esposo, seus filhos e seus pais, se você tiver. Então, qualquer testamento que você for fazer, você não pode dispor, né? Você não pode, por exemplo, eu tenho 3 carros, vou pegar os 3 carros e vou colocar os 3 carros no testamento para alguém. Não pode. Por quê? Você vai ter que guardar um carro e meio, o valor de um carro e meio, para esses herdeiros necessários que eu estou explicando. Então, você só pode dispor de metade dos seus bens. Essa é uma regra do direito. Toda vez que a gente vai fazer um testamento, a gente faz o quê? Um levantamento de tudo que a pessoa tem para saber se está fazendo o testamento corretamente. O testamento, gente, ele tem muita força. Vocês devem ter ouvido falar aí, alguns meses atrás, a discussão toda que é o processo do Gugu. Porque ele fez um testamento. E eu costumo falar que o testamento é você, depois de morto, virando para o juiz e falando o seguinte: eu quero que você faça isso com a minha herança. Porque, basicamente, é muito difícil um juiz destituir o que está escrito no testamento, tá? Realmente, se não der para cumprir, eles ainda fazem uma adaptação para cumprir, até modulam aquilo, né? Tipo assim, se eu entender dessa forma, dá para cumprir? Para tentar fazer o que o falecido deixou. Tanto é que o testamento é conhecido como as últimas vontades de uma pessoa. Então, essa questão do testamento, ela tem muita força, mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Tem muito testamento errado por aí, tá? Principalmente, antigamente, que os tabeliões, quando iam fazer, às vezes, um testamento, não sabiam ali da configuração da família, fazia ali o que fosse. Hoje em dia, o que eu oriento? Busca um advogado especialista para analisar os seus bens, que é assim que eu faço, é assim que eu trabalho, né? Analisar os seus bens,
realmente fazer um levantamento do que seria a sua herança para fazer essa partilha já da forma certa, já reservando 50% para os herdeiros legítimos. E aí você vai perguntar, doutora, o que eu posso fazer com o resto? O que você quiser. Se você quiser deixar para uma pessoa desconhecida que está cuidando de você, é um pouco fora do nosso tema aqui, né? Eu tô falando sobre o filho que cuida dos pais, mas vamos supor que você tem uma pessoa que cuida de você que não tem o vínculo de sangue. Você pode deixar uma parte para essa pessoa em testamento. É uma ótima opção, aliás. Mas 50% desses bens você pode fazer o que você quiser e 50% desses bens você não pode fazer o que você quer, porque a lei brasileira determina que esses 50% ficam para os seus herdeiros, esposa, pai, mãe e filhos, tá? Eles têm essa preferência. Eu digo preferência porque fora do Brasil não existe essa lei. Você pode pegar os seus bens e fazer o que quiser e dar para quem quiser. Independente, como eu falei aqui, independente se for filho, pessoa de vínculo sanguíneo ou com vínculo sanguíneo, né, algum parente seu de sangue, ou uma pessoa estranha, uma pessoa desconhecida ali, uma pessoa que cuidou de você. E com o filho não tem essa restrição. Se você quiser fazer um testamento beneficiando em 50% dos seus bens, os seus filhos, é possível fazer, tá? A gente tem que analisar essa questão de respeitar a legítima, que é importantíssima, tá? Porém, você pode fazer essa disposição por testamento. E agora, a forma um pouco mais complicada que a gente tem é a doação. Por que eu falo que é um pouco mais complicado? O testamento, mesmo assim, você vai precisar de um inventário, tá? Mesmo se você deixa um testamento, você vai precisar passar pelo inventário. Por isso que eu falo com vocês que é extremamente importante um bom advogado para te orientar no testamento. Porque se você errar no testamento, vai errar no inventário, vai dar problema e aquele inventário vai ficar ali anos, agarrado, como a gente vê muita gente. Mas a doação é a mesma coisa. Tem muita gente que acha que por esses documentos serem feitos no cartório, você pode ir lá e eles vão fazer para você. Mas existem esses detalhes na lei que quem vai pensar e rever os seus direitos é um advogado que você contratar. Por que eu tô falando isso, gente? O cartório trabalha ali com o que você dá para ele. O cartório não vai te fazer algumas perguntas, tá? O cartório, ele tá ali, não vou falar visando só o próprio lucro, mas vamos supor, quando a gente faz uma avaliação de bens, o cartório vai, para ele, é interessante colocar o maior valor. Por quê? Porque ele ganha em cima daquele valor. E aí o advogado vai virar e vai falar assim com você, não vamos colocar esse valor aqui não. Porque isso lá na frente vai te fazer pagar mais. São pequenos detalhes de avaliação de bens, questões assim que a gente tem a noção e estamos sendo contratados para te proteger, então vamos te proteger também de pagar mais impostos e mais custas, né, nesse caso. Mas é para isso que faz a diferença de um bom advogado do seu lado, principalmente se ele for um advogado especialista, tá bom? Vamos lá, eu quero falar um pouquinho com vocês mais sobre doação, por quê? Porque doação é uma espécie que muita gente conhece, mas não sabe os detalhes. Tem alguns bens que a gente pode doar. Um pai pode sim doar bens para um filho. Aí vão várias questões, eu vou tentar separar tudo aqui para vocês. Quando a gente doa de qualquer forma, né? Chega lá no cartório e fala, eu quero doar isso aqui. A gente tem que tomar cuidado com duas questões. Impostos, porque na doação tem impostos, tá? E adiantamento de herança. O que é isso, doutora? Tudo aquilo que eu pago para um filho, quando ele é maior de idade, pode ser configurado um adiantamento de herança. Então, imagina uma doação. E aí, o que acontece? Um pai doa uma casa para um filho. Vai no cartório, faz o contrato, faz direitinho a escritura, doei. Paga-se um imposto sobre isso, tá? Primeiro detalhe que a gente tem que lembrar. E aí, o que acontece? O que é esse adiantamento de herança? Se na hora da doação ele não colocar as cláusulas certas nesse contrato de doação, o que pode acontecer é que na hora do inventário, essa doação vai ser puxada. E aí, em vez de você ter, tipo, doei, agora é dele, e ele vai se virar para lá com aquele bem, na hora do inventário, se eu não fizer direito, isso vai ser considerado um adiantamento de legítima. E o que a lei prevê é que quando tem um adiantamento de legítima, na hora do inventário você tem que
trazer esse bem de novo para ser somado dentro do inventário. Não sei se eu consegui explicar bem aqui para vocês. Então, vamos supor, doei um bem para o meu filho. Não coloquei nada no contrato para ter as cláusulas de garantia ali. Várias coisas podem acontecer. Não sei se vocês já sabem, a gente põe ali, por exemplo, cláusula de usufruto para proteger as pessoas. Essas cláusulas que a gente fica falando é justamente para prever algumas situações. E uma das cláusulas que a gente põe é se é ou não um bem de colação. Justamente porque, no final, lá no inventário, um dos filhos pode falar assim, não, meu pai doou aquele bem pro Joãozinho, mas ele não pôs que não devia trazer a colação. E aí, esse bem que você doou vai ser incorporado no inventário para somar de novo a sua herança. E aí sim redistribuir, tá? Então, a gente tem que ter um extremo cuidado no momento de fazer a doação. Porque se você faz ela errada, não é que inviabiliza ela, mas é que não adiantou. Você pagou imposto, tá? E aí gera um imposto praticamente em duplicidade. E aí o que acontece? Essa doação vai ter que ser incorporada, vai ser abatido ali na hora da herança, né? É claro que a gente vai fazer uma conta e se um apartamento, por exemplo, valia 300 mil e eram 2 herdeiros, ele fica com aquele apartamento mesmo, porque ele já tá com ele, e o outro apartamento de 150 mil fica para essa pessoa que estava doado. O juiz tem esse cuidado na hora da partilha, né? De favorecer uma pessoa que já tá ali com o bem. Mas, de fato, esse bem também tem que ser trazido ao inventário. Isso vale para esposa também, tá, gente? Não vale só para filho, não. Então, quando a gente quer doar alguma coisa para esposa, também pode acontecer a mesma situação. O que eu quero dizer para vocês? Existem algumas, eu até anotei aqui todas, porque são muitas. Existem algumas situações que essa doação não precisa ser trazida para colação, ou seja, não vai fazer parte do inventário. Vocês estão vendo que é a vírgula da vírgula da vírgula da lei. Mas vamos supor, eu vou colocar algumas situações aqui que são as principais e algumas outras são meio, né, digamos, menos importantes. Por exemplo, gasto com enxoval. Enxoval que você dá para o seu filho não integra colação. Então, mas aqui no nosso caso não é um valor muito expressivo, né? Não sei, né? Hoje em dia tá tão caro o casamento, né, gente? Mas vamos lá. Doações, desculpa, errei. Empréstimo não gera colação. Ou seja, se você emprestar uma casa ali e deixar seu filho, e isso a gente vê muito, né? Às vezes o pai tem vários apartamentos, o filho vai casar, ele fala, filho, você vai morando no meu apartamento ali, enquanto você ainda vai estruturar sua vida, casais mais jovens, tudo isso, pelo menos é isso que a gente vê aqui na cidade, gente. Então, você mora nesse apartamento que o papai tem, quando falecer, isso vai para dentro do inventário. Esse tempo de empréstimo, né, que foi ali do empréstimo da casa, não gera colação, não tem que pagar nada, tá? Mas, vamos supor, mas tem uma brecha na lei que eu quero conversar com vocês que é muito interessante, que é a doação como prestação de serviços. Vamos supor, aqui é bem aqui pro nosso caso, que você cuida ali dos seus pais, dá todo o respaldo, faz tudo ali, né? E ali, às vezes, não tem uma renda. Você nem trabalha fora. Então, o pai pode fazer uma doação para o filho como a remuneração dos serviços que ele presta. Isso vale muito para aqueles filhos que deixam até de trabalhar para cuidar dos filhos, dos pais. Que a gente sabe que tem idoso que tem essa necessidade. Às vezes a família não tem condição de pagar alguém e tudo, né? E aquele filho abdica de um trabalho para cuidar dos pais. E aí pode ser feito esse tipo de doação. Isso também vale, gente. A garganta tá meio ruim. Isso também vale, gente, para aquela situação dos filhos que fica ali, que cuida da fazenda, às vezes que cuida de tudo que tá acontecendo na casa. Então, sim, essa doação também pode ser feita valendo isso. Então, qualquer despesa de estudo, agora um pouquinho fora do nosso tema aqui, mas qualquer despesa com estudo, por exemplo, se seu pai paga faculdade para o seu irmão, isso também entra como despesa que vai, no final das contas, gerar um adiantamento de herança. Deixa eu ver aqui que teve uma pergunta. No meu caso, que moro 18 anos num imóvel alugado. Nunca botaram um prego
nem nunca fizeram uma reforma. Eu cuidei da casa, reformei e nunca aceitaram descontar nada do meu aluguel. Mas aí você mora no aluguel, na casa que era de herança do aluguel? Ou Elaci, depois você me fala aqui. Porque se você mora no imóvel, mas você pagava aluguel para o seu pai, você não fala aqui se você pagava aluguel para as pessoas. Mas se você está falando de contrato de doação, é outra situação do que a gente está falando aqui. Contrato de aluguel, aí você tem que entrar em acordo. Opa, pera aí. Contrato de aluguel, você tem que entrar em acordo para fazer reforma. A gente está falando aqui de doação e herança. A gente está falando de bens de herança. Mas depois você me fala aqui. Conforme for, eu tento esclarecer aqui um pouquinho fora do nosso tema, mas eu tento esclarecer aqui para você. Nunca descontaram nada, tá? Sobre limite de adiantamento de herança, eu já falei com vocês, né? Cláusulas muito importantes. Eu vou só citar aqui, gente, as cláusulas importantes que a gente tem dentro de um contrato de doação. Por quê? Porque eu acho que eu já tô falando demais, já tá dando muito tempo. Acho que vale a pena, isso é tema para uma boa live, a gente falar quais as cláusulas que devem conter no contrato de doação. Anotei elas aqui pra gente dar uma pincelada, que é a cláusula de reversão, para a doação voltar para você. Se o pai e a mãe doam, a mãe falece, a doação volta toda para o pai, para que o pai tenha direito de ficar na casa mesmo depois que a mãe faleceu. Cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade. A gente pode falar, são umas 15 cláusulas que a gente tem aqui para falar sobre essa questão de doação. Mas com esses detalhes que eu falei aqui com vocês, que são importantes da gente observar, já dá aí para vocês terem uma ideia de que não é tão simples se fazer uma doação, mas que ela é uma ótima opção para quem está nessa situação. Se você cuida dos seus pais e não tem ali nenhuma ajuda, né, não sabe como vai ficar esses bens, pode ser uma boa opção você já deixar a doação feita em vida. E aí sim, um dos seus filhos já está sendo beneficiado dentro, sem precisar passar para o inventário. É muito importante o seguinte, a gente saber, as doações que não precisam passar por colação, porque o contrato foi bem feito, as coisas foram feitas da forma correta, essa doação não vai para o inventário, tá? Essa regra que eu falei de puxar para dentro do inventário um bem, é só se vocês não fizerem as coisas direito. Tem uma forma descrita na lei, tem um passo a passo para fazer isso. Quando não se faz dessa forma, tem que colocar no inventário. Mas se você fizer certinho, buscar um auxílio, uma pessoa que vá realmente entender do seu caso, analisar toda a herança ali, fazer as coisas direito, realmente você doou e não precisa trazer aquilo para dentro do inventário. Já fica para a pessoa. Quando você falecer, a única coisa que a pessoa tem que ir, às vezes, né, é no cartório para levar sua certidão de óbito, informando que você faleceu e rever essa questão das cláusulas que foram colocadas, porque algumas cláusulas que a gente coloca para proteger o pai, no caso desse exemplo nosso, gente, eu tô com alguma coisa na garganta. Algumas cláusulas dessas que a gente coloca para proteger os pais, elas têm que ser comprovadas ali, arrumar alguma coisa, mas não tem que ir para a justiça. Isso é feito dentro do cartório. Deixa eu ver aqui o que Elaci respondeu. Foi feito um contrato em 2006, mas pelo proprietário que faleceu em 2008. E agora, peraí, desceu. E agora os filhos nunca renovaram o contrato. Nunca traziam um aluguel. Podem pedir o imóvel? Sou viúva há 68 anos. Elaci, você pagava aluguel pra casa que era da pessoa que faleceu e você tava com ela? Vamos explicar um pouquinho aqui. Deixa eu tentar tirar um pouco de dúvida. Se você tá falando que a pessoa que faleceu, você era viúva, você tem direito de morar na casa. O nome disso é direito real de habitação. Você não tem que pagar nada por isso. Se você era viúva, vai continuar morando na casa até você morrer. Não pode alugar ela, não cabe doação aí, não se fala de doação. Nem você pode alugar, tem realmente que morar na casa, e nem a pessoa pode te cobrar aluguel, tá?
Se a casa era da pessoa que morreu, né, gente? A gente não tá falando aqui de um caso... foi feito um contrato em 2006, mas pelo proprietário que faleceu. Então, se a casa era alugada, aí não tem como não. Aí você tem que pagar o aluguel mesmo, por continuar morando naquela casa. A gente tá falando aqui da propriedade que estava no nome do falecido. Aí, se você era mulher dele, você tem direito de ficar na casa. Doutora, deixa eu ver aqui. Doutora, eu tenho... Ó, o Alexandre deixou aqui também. Doutora, eu tenho que pagar o ITCD, minha casa é herança. Alexandre, a gente só vai pagar ITCMD quando tem doação ou morte. Esse é um imposto que é pago por causa disso, tá? Se é herança do seu pai, pelo que você tá falando, minha casa é herança, então você vai pagar no imposto no processo de inventário do seu pai. Aí sim, tem. Mas, vou abrir um grande parênteses aqui para tirar uma dúvida do Alexandre, que pode ser muito interessante. Existem 3 coisas aqui que podem acontecer, Alexandre. Pode ter a situação de o seu caso só ser resolvido dentro do processo de inventário, pela documentação que tiver, tá? Existe uma forma de cessão de direitos hereditários, que é a... voltei. Voltei, gente? Me fala se eu voltei aí. Me falem se eu voltei aí, que eu deu uma caída aqui pra mim. Eu tava respondendo a pergunta do Alexandre. Alexandre, a gente tem que pesquisar no seu caso se cabe 3 situações. Se é obrigatório fazer o inventário, se cabe o uso capião para o seu caso, por causa da situação do imóvel, e se é possível e necessário, né, se você tem interesse de fazer uma cessão de direitos hereditários, que é a venda de bens de alguém que faleceu, só que às vezes com ou não inventário, pode ou não ter inventário aberto. São 3 situações que são interessantes aí para o seu caso. Mas, se a gente está falando do inventário do seu pai, tem que pagar imposto, se o bem está no nome dele. E aí tem que ver se foi feito o imposto. Deixa eu tentar responder a Elaci aqui. Mas o meu... Então, Elaci, se o proprietário não era o seu marido, aí realmente você tem que pagar imposto, não tem como. Mas eu tô achando estranho você fazer melhoria na casa se a casa era de aluguel. Porque olha só, quando uma pessoa vai ter inventário, o que é a herança que a gente fala? Quando alguém falece com bem no seu nome. Lá no papelzinho tem que estar o nome do seu falecido marido, lá no cartório, tá? Se não tá, aí a casa não é dele. Não teria que trazer isso ao inventário. Aí você não tem aquele direito que eu falei, que é o direito de habitação. Isso é só para quem tem o nome ali, no registro lá no cartório. O que pode ter acontecido, pelo que eu entendi, é que você e seu esposo moravam de aluguel. Pelo que eu tô entendendo aqui, vocês dois moravam de aluguel e ele faleceu e aí você ficou no imóvel pagando aluguel. Aí não tem jeito, é aluguel mesmo. Mas reveja essa questão de você fazer melhorias na casa e nunca ter recebido nada. Porque realmente, quando eu sair do aluguel, eu posso cobrar os valores que eu investi na reforma. Geralmente em contrato de locação tem alguns detalhes sobre isso. Você vai precisar conversar com um advogado especialista nesse caso. Por quê? Se você quiser me chamar no direct, depois eu até te indico uma boa advogada com relação a isso. Mas por quê? Porque tem contrato que prevê que você pode descontar as benfeitorias que você faz na casa, descontar no aluguel. Mas tem contrato que não. É muito de um acordo com o dono do imóvel, tá? Aí você tem que perguntar a ele. Muito obrigada, gente. Voltou. Mas enfim, vou continuar aqui. Espero que o Alexandre também tenha entendido direitinho a situação dele. Alexandre, deixa eu te dar um acenar aqui para o Alexandre. Alexandre, respondi a sua pergunta aí, ó. Se você não tava aqui na sala, volta, que eu te dei 3 opções de ouro aí para você resolver o seu problema. Por quê? Porque depende da situação que os bens estão. Por isso que quando eu falo o seguinte, buscar informação nunca é demais. Por quê? Porque depende da documentação que a pessoa deixou. Existem, às vezes, o que mais tem, gente, é normal, não ache que você está cometendo o 7º pecado capital, se a sua casa não está regularizada, tá? Por quê? Não é o melhor cenário, o bom é a gente ter o nome ali no registro, lá no cartório. Quem registra é dono, é a regra. Mas,
Se você não tem, a gente tem que analisar o que você tem. Ah, eu tenho um contrato de compra e venda. Ah, eu tenho financiamento, mas ainda estou pagando. Eu não tenho nada, mas o dono do imóvel antigo já faleceu. Eu paguei, mas ele não me deu papel nenhum. Ah, eu só tenho escritura. Cada irregularidade que tem sobre aquele bem, eu tenho uma live, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Inventário com imóveis irregulares. Porque perante o direito, os imóveis estão irregulares. Mas a gente consegue resolver isso, às vezes, de uma outra forma, sem seu inventário. Aí tem que pesquisar qual é a situação que estão os bens da sua casa. Mas, eu só quero terminar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu ainda não falei, de tudo que muito eu falei na cabeça de vocês. Mas eu sei que meu objetivo realmente é contribuir. Quero pedir para vocês já se inscreverem no canal, deixarem aí o joinha de vocês. Também já se inscreverem no canal do YouTube. Eu sempre tô postando lá toda sexta-feira vídeo novo, esclarecendo as dúvidas de vocês. Então, assim, meu papel com a sociedade realmente é ajudar vocês a entenderem um pouco desse mundo de herança, que eu sei que às vezes eu falo e parece leigo. Então, se eu falei alguma coisa aqui e vocês não entenderam, volta o vídeo, assiste de novo, deixam a sua pergunta nos comentários, que eu sempre busco responder, para que fique tudo bem esclarecido aqui. E como eu falei no começo da live, quanto mais gente sabe os seus direitos, melhor é para todo mundo, gente. Melhor é para todo mundo, a informação tem que estar aí. Herança não é coisa só de rico, tá, gente? Herança não é coisa só de rico. Herança é para todo mundo. A partir do momento que uma pessoa partiu deixando algum imóvel no seu nome, a família vai precisar fazer algum tipo de regularização. Mas dentre várias formas que existem no direito, a gente tem que realmente analisar a documentação. E é importante vocês estarem aqui nas redes sociais, perguntando mesmo, indagando. O melhor cenário é que realmente vocês procurem um advogado com a documentaçãozinha de vocês em mão, para que essa pessoa analise e realmente fale, isso aqui a gente pode resolver de uma forma mais barata. Porque existem opções. A gente tem que saber qual é o seu caso. Tem vez que não tem jeito, lá tem registro ali no nome e eu quero vender e ninguém quer fazer o inventário e ninguém quer pagar o inventário, aí a gente vai tentando modular isso aí de acordo com o caso. O momento da doação é uma das coisas mais importantes. Sempre busque um auxílio jurídico para fazer uma doação. Alguém que realmente vai defender os seus direitos. E se você pretende beneficiar um dos seus filhos, existe como sim. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo muito sobre isso. Não existe como você tirar totalmente um filho da sua herança, tá? Mas existe como você beneficiar um pouco mais um filho e dessa forma diminuir a herança de um outro filho. Sim, gente, existe, tá? Existe isso. Você não consegue tirar um filho da sua herança, mas você diminui a herança daquela pessoa, tá? Há uns dias atrás até me perguntaram, um rapaz mandou uma mensagem lá no YouTube, ele falou o seguinte: meu filho não tá nem aí pra mim, ele já até me bateu, a gente já brigou de sair na mão. E aí a gente tem essas situações. Eu sei que direito de família, que envolve herança, é extremamente complicado. Quando envolve família e dinheiro, eu sei que as coisas se complicam. Mas eu tento aqui trazer um pouco para vocês dessas opções, porque a gente vê acontecendo muito, de um filho abdicar de tudo que ele faz. Então a gente pode pensar nesse tipo de doação que eu falei, como remuneração. Ou às vezes você quer deixar um dinheirinho ali para aquele seu filho tocar a vida dele, né? Faça um seguro de vida. Ou às vezes o testamento é uma boa opção para você. Cada um desses institutos vem para suprir uma necessidade, para se encaixar numa realidade de família. Mas as realidades das famílias nunca vão ser as mesmas, gente. Nunca. A minha família não tem a mesma configuração sua. A documentação que a minha família vai ter vai ser diferente da sua. Por isso que é importante a gente estar ali sempre consultando um advogado especialista para entender o caso da sua família. Para ali analisar mesmo todos os seus papéis. Esse é o trabalho que a gente faz lá no escritório. É minucioso, é de muita atenção, é de muito cuidado. Porque, como eu falei com vocês, às vezes a gente está analisando todo o patrimônio que a pessoa construiu na vida, administrando todo esse patrimônio também,
porque o advogado que está ali no inventário, ele está assim administrando a forma que ele vai colocar aquilo ali para passar, para dar tudo certo, para entregar para cada um dos herdeiros o que eles têm direito, tá? A Elaci Muller perguntou: eu posso entrar com o uso campeão morando quase 20 anos no mesmo imóvel alugado? Não. Elaci, se você tem um contrato de aluguel, descaracteriza uso campeão, tá, gente? Não, se você tem locação é uma coisa, posse é outra. E aí a posse gera direito de uso campeão. A pessoa tá lá com o imóvel abandonado. Agora, se você paga aluguel, não tem direito. Não tem essa de eu vivo 20, 30 anos na casa que é de aluguel, pago aluguel, não tem direito a uso campeão não, tá, gente? São coisas diferentes dentro do direito. Ó, gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu já falei bastante na cabeça de vocês. Acho que não ficou muita dúvida. Por hoje vai ser só isso mesmo, mas quero deixar aqui um tema para vocês. Quero saber se vocês querem saber sobre essas cláusulas para colocar no contrato de doação. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários ou um novo tema. Eu quero realmente agradecer quem ficou aqui hoje me escutando. A gente conversou muita coisa. Eu sei que às vezes parece um pouco complicado, mas eu vou estar aqui todas as quartas-feiras explicando para vocês situações dentro do processo de inventário e trazendo um pouco dessa abordagem também do que é a vida real, gente, tá? Do que acontece na vida real. Quero agradecer quem esteve aqui. A live vai ficar salva aqui no YouTube. Já se inscreve no canal se você sabe de alguém que tá passando por uma situação. A gente sempre conhece um daqueles irmãos que cuida do pai, né? Então manda essa live para essa pessoa ver que ela tem opções. Dei 3 opções nesse vídeo, tá? Eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, o meu escritório de advocacia é aqui, mas nós também atendemos para todo o território brasileiro. Então, se você quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão, a gente tem o direct também, ou vocês podem clicar no link que tem na bio, que falam comigo também. E uma boa noite para vocês, até a semana que vem. Semana que vem estou aí de novo, firme e forte com vocês, tá bom? Até quarta-feira que vem, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau!